Opa! E aí pessoal, beleza? Bom, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Errâncias, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco, psicólogo, psicanalista, professor, escritor, e esse vídeo compõe a série Leituras, em que eu apresento algum texto e o que me parece a pertinência, a oportunidade de falar dele e eventualmente ler ele hoje em dia. O livro que eu queria trazer para vocês hoje é também da série Catataus, que é esse livro que chama A Enxada e a Lança, do Alberto da Costa e Silva. Ele está editado pela editora Nova Fronteira. O Alberto da Costa e Silva é brasileiro, está na língua original, né, em português. E essa edição da Nova Fronteira está em 2 volumes. Então vocês compram o box, né, e aí vem os 2 volumes e vem esse panfletinho aqui, que é de recepção e concepção, que aí o Alberto da Costa e Silva fala um pouquinho de onde veio a ideia de escrever o livro, e outras pessoas especializadas na área, eu já conto um pouco da área, contam também de como elas receberam o livro, publicaram resenhas, e aí eles colocam trechos das resenhas nesse trocinho aí. Mas o principal, obviamente, não é esse panfletinho, mas sim o monstro. E o que é? São 2 volumes contando a história da África até o século XVI. Então, o foco do Alberto da Costa e Silva é contar a trajetória dos humanos que habitaram ali o continente africano até a entrada em cena de maneira um pouco mais contundente, um pouco mais decisiva dos europeus e particularmente dos portugueses. Daí o subtítulo do livro, que é A Enxada e a Lança, o título, A África antes dos portugueses, que não é exatamente verdade, os portugueses já estavam lá antes de 1500, ele brinca um pouco disso, mas para fins poéticos ele dá esse título, A África antes dos portugueses, porque ele está falando justamente da África até o século XVI. Então, ele faz todo um panorama, como vocês podem imaginar, é muita coisa para tratar em um livro só, né? Porque é um continente, no fim das contas, e ele está falando de muita história antes do século XVI, mas desde sempre. Então ele começa falando dos primeiros sinais arqueológicos de presença de hominídeos naquele território. Então, os hominídeos, assim, inclusive não só Homo sapiens, naquele período em que você tinha outras subespécies, né, Homo faber, os neandertais e os outros, e ele vai contando um pouco dos materiais ali arqueológicos o que eles indicam sobre como teriam vivido essas espécies, esses povos nesse período, e aí ele vai avançando na história e vai caminhando em direção a períodos onde aí o arcabouço historiográfico é um pouco mais largo, onde você tem mais informação. Ainda que seja uma história muito peculiar, porque uma parte significativa dos povos habitando o continente africano não fez uso sistemático da escrita para fins de registro, de forma que você tem muito pouco livros e relatos de reis e tudo mais, é muito dependente de comunicação oral e de como a comunidade se apropria do patrimônio material. Então, o patrimônio, as formas de construção, os relatos das dinastias, cerâmica, enfim, ourivesaria, todas as coisas que têm longa duração e como elas são registradas e narradas e disputadas também pelos povos dali. Então é uma história relativamente truncada, porque o acesso não é tão fácil, e além disso é um território, como eu já disse, muito grande, então o cara está lidando com muita coisa e muitas fontes, porque ele vai cotejando várias coisas. Então é uma experiência peculiar de leitura. Assim, uma das coisas que eu diria que eu acho que foi interessante para mim de ler esse livro é de ter contato uma vez mais com a vastidão da minha ignorância, que é uma coisa que eu sempre gosto quando eu encontro num livro. Um tema que me interessa o suficiente para eu ler até o fim, porque, é claro, eu poderia conhecer a vastidão da minha ignorância estudando astrofísica e a aplicação dos conectores para a construção de uma nave interespacial. Mas aí não me interessa.
E esse livro tem essa virtude de ele me interessar, porque ele fala da história da África, e a história da África fala muito da história do Brasil e fala muito da história da humanidade, que apesar de ser um tema do tamanho do mundo, é um tema que me interessa muito, a história da humanidade no sentido da forma como a nossa espécie tentou constituir permanência e recursos que garantissem a sua subsistência no tempo. Então, instituições e técnicas e coisas, a maneira como isso estabelece trocas e permanências também ao longo do tempo. Então, eu gosto disso. E aí, esse livro, então, ele trata desses temas que me interessam. Então eu quero ler e eu quero continuar lendo, e no entanto tem trechos enormes em que eu não estou entendendo quase nada, assim, porque ele está falando de um monte de gente que eu não sei quem são, e a relação entre as etnias, e aí ele fala de um cidadão lá, e eu não faço a menor ideia de quem é esse cidadão, e eu acho encantador isso. Eu acho uma das coisas que eu acho muito triste da maneira como as coisas vêm acontecendo nos últimos tempos, tanto no mundo acadêmico como fora dele, é a perda dessa experiência de contato com o diferente. No mundo acadêmico, por conta da hiperespecialização, então as pessoas ficam especializadas em um determinado nicho e elas vão acompanhando o dia a dia daquilo, que é claro, é muito importante para o expediente científico funcionar bem. Mas tem um custo terrível, que é você perder essa experiência, de que você não sabe nada, cara. Você pode ser a melhor referência, a maior referência internacional numa determinada área. Você ainda não sabe um bocadão de coisas, você pode ser um péssimo marido, você pode manjar porra nenhuma de humanas, você pode ser um cidadão bem marromeno, você pode não entender nada sobre artes, você deve ser ignorante em tanta coisa. E é bom saber disso. Então eu acho, uma das coisas que eu achei muito interessante dessa leitura é que esse Alberto da Costa e Silva, tipo, ele se interessou muito por esse tema. E ele leu, assim, a impressão que me dá, a vontade que me dá de dizer que ele leu tudo que existe. É claro que isso não é verdade, mas ele leu muito sobre isso. Então ele conhece todos os caras e as tradições. Então, aquele povo que viveu aparentemente, entre o século II a.C. e o século V da nossa era, ali no delta do Níger, aparentemente, de acordo com a teoria do cidadão tal, eles são proto-iorubanos. De acordo com o outro cidadão ali, eles, na verdade, não têm comunicação direta com o ramo iorubano das comunidades daquela região, porque blá 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 blá. E aí ele vai falando, você fala, caraca, mano. E eu acho isso fascinante, sabe? Acho muito interessante. Assim. Então, um dos motivos porque eu acho bem legal ler. E tem comunicação direta com o segundo ponto que eu queria dizer para vocês, que é o seguinte. Para mim estava claro que saber um pouco sobre a história da África era importante para saber um pouco sobre a história do Brasil. Isso está confirmado. Lendo esse livro, eu posso dizer para vocês, entender um pouco da história da África ajuda muito a entender a história do Brasil. Não a África inteira, porque a influência mais contundente, mais profunda da trajetória dos humanos do continente africano para os humanos que habitam o Brasil passa particularmente pelas regiões onde se estabeleceu o tráfico escravista, capitaneado pelas potências europeias. Por quê? Porque eles pegavam o escravo dali e jogavam para cá, aos centenas de milhares, aos milhões. Então isso influenciou bastante a nossa história. Só que esse tráfico escravista ele não era aleatório na África, ele tinha alguns pontos específicos onde ele acontecia, e isso aconteceu num período específico da história. Então não é toda a história da África que influencia diretamente na história do Brasil. É um período específico e é uma região específica. Né? Na verdade, se você pega o formatão da África, é ali, tem uma espécie de um narigão ali, né? Debaixo do narigão até a meiuca, chegando ali na Península Sul. Aquele trecho era o trecho onde portugueses, particularmente, mas não só, holandeses também, ingleses menos, mas também, faziam o seu tráfico escravista transatlântico. Então, isso influencia diretamente. Mas, no geral, eu tinha essa suspeita, isso está confirmado por conta desse elemento. Ele fala de um monte de outras coisas que aí não tem a ver com a história do Brasil, mas eu li porque eu sou curioso, eu gosto de ver. Para quem quiser ler para entender o Brasil, é mais o volume 2 do que o volume 1. Mas eu achei interessante assim, poder olhar para isso
Até porque com isso fica mais claro essa circunscrição. E por conta da circunscrição, a gente perde um tanto do preconceito, do estereótipo, da caricaturização do que é a aventura civilizacional africana. E isso eu achei muito interessante, assim, eu achei que para mim foi mais um convite à humildade, não me falta ocasião, por sinal, vira e mexe, eu vou tendo bons motivos para me tornar mais humilde e menos escroto. E foi muito bom ler esse livro para poder ver isso, que é um continente atravessado por muitas experiências civilizatórias e, para além de civilizatórias, comunitárias, populacionais, modos de vida, modos de intercâmbio muito diversos, e isso traz uma sensação de potência para o continente e traz uma consistência para a maneira de olhar. Que então ajuda a romper esse estereótipo, que infelizmente ele é muito insidioso, então eu acho que um tanto ele sobrevivia inclusive em mim, apesar de eu estar ocupado com isso já faz uns anos, de imaginar um continente simplório, e eu acho isso inaceitável. Agora, tendo lido esse livro, né, sabendo quanta coisa interessante, quanta potência, quanta troca e quanta diversidade, quanta pluralidade, quanta vida passa por essa história da África antes dos portugueses. Então, o Alberto da Costa e Silva, ele não é o cara mais didático do mundo, eu preciso dizer, mas ele vai organizando, dentro da competência dele, considerando a complexidade do tema, ele vai tentando organizar esses relatos assim, ao norte do Saara, aquela região que comunica ali, né, o povo que vem da Península Arábica ou que vem da Ásia e que aí passa bem próximo ao Mediterrâneo e que vai chegar ali na Espanha, que é onde tem depois, né, na Jihad pós-Maomé, tem a consolidação do primeiro Império Islâmico. Aí tem os povos que habitaram o próprio deserto, e o deserto muda ao longo dos séculos, isso é muito bonito de ver, ele vai mostrando como geograficamente, na geografia física, o continente muda, e isso é muito encantador também, porque é raro a gente ver alguma experiência de pensamento que é pretensiosa o suficiente para mostrar o planeta mudando. E mostrar um continente mudando, como um lago fica menor, como um deserto cresce, como alguma coisa muda nesse sentido. Isso é muito interessante de ver. E aí ele vai descendo um pouco e aí mostra ali, aí tem propriamente, né, uma experiência que é mais próxima ao litoral atlântico, com alguns recortes que aí tem a ver com os rios maiores, e com o litoral ali pacífico, índico, né? Que aí vai dar uma outra característica também, particularmente por conta das trocas com os arquipélagos, mais ao sul da África, os arquipélagos ali, Indonésia e tal, e mais ao norte, aí as trocas com a Península Arábica e a Ásia. E aí ele vai mostrando como essas coisas se compõem e como elas se relacionam com os registros que a gente tem que chegam até o século XV e XVI. Então, como as coisas foram acontecendo e como elas foram se conectando e como elas foram também se esparramando entre si. Então, tem um movimento de articulação, mas também tem um movimento de dispersão dessas experiências peculiares a cada território que compõe o território africano. E isso é muito interessante para você ver de novo a complexidade. E aí não só nesse sentido estupefaciente, né? Não só nesse sentido de falar, caraca, como eu sou ignorante, malandro, mas também nesse sentido de falar, gente, mas que interessante isso e quanta riqueza, né? De poder olhar a potência da coisa. Isso eu acho também muito válido nessa experiência. Então acho que tem um tanto disso, eu não vou entrar no detalhe, obviamente, porque senão eu ia ter que fazer uma série de vídeos gigantesca para cobrir. É de fato uma obra muito pretensiosa e muito bem conduzida, dentro do possível. Como eu disse, não me parece a exposição mais didática do mundo. A editora Nova Fronteira também, eu preciso ser honesto, acho que perdeu alguma oportunidade de trazer mais apoio para um leitor, principalmente um leitor leigo como eu, no sentido de colocar mapas com mais frequência ou de colocar retorno, contorno em algumas coisas. Tem mapa ali, mas é pouco considerando a complexidade do que ele está narrando e quão dinâmica é a história. Que ele coloca um mapa ali de toda a região dos Grandes Lagos, que é uma região mais para lá, assim, mais para leste,
E aí tem um mapa, só que aí ele vai contando de tudo, é muita gente, e acontece muita coisa, são muitos lagos, e ele dá zoom in, ele dá zoom out. Então ele fala alguma coisa e fala, puta, mas esse é outro mapa, aí vai você caçar o mapa. Então é interessante nesse sentido, eu achei cativante, me lembrou um pouco coisas que eu vivi quando eu estava lendo Tolkien, ainda preciso fazer um vídeo sobre Tolkien aqui. Porque você fica ali catando e tentando entender, mas quem é essa pessoa, quem é esse mapa, quem é essa região, onde eu vou encontrar essa informação? Então você fica ali um pouco brincando de onde está o Wally para né, se localizar na leitura. Mas eu acho que isso faz parte do prazer em alguma medida, lendo 1000 páginas chega uma hora que já não é mais prazer. Mas eu acho muito interessante. Para quem tem interesse no legado da história, da história das comunidades africanas na composição do Brasil, é uma leitura muito interessante, mas como eu disse, tem muita gordura que dá para cortar. Não precisa ler o livro inteiro. Ele não é caro considerando o tamanho dele. Hoje em dia você encontra ele na Amazon a R$100. Quando eu comprei custava um pouco menos. Eu acho que 100 e pouco você já consegue comprar o box. E aí você vai aproveitar uma boa metade dele, assim. Aí você só tem que se localizar para escolher os capítulos que você vai ler, porque tem muita coisa ali que não vai ter a ver diretamente com esse assunto. Eu particularmente adoro esse lance da história da Jihad Islâmica ali do século XII, por aí. Gosto muito dessas histórias que comunicam com a Ásia, achei isso muito fascinante. Então eu acabei lendo tudo e gostei de uma boa parte. Mas quem tiver interessado particularmente em relação à história do Brasil, aí acho que não precisa ler tudo de fato. E um alerta ao navegante: é muito comum que as pessoas que se interessam pela história da África e pela influência das comunidades africanas na história do Brasil procurem uma coisa mais militante, mais combativa, com uma retórica mais politizada, que não é o caso. Eu não entendi qual é a pegada dele, me pareceu meio careta, um pouco enfim, conservador, assim, mas nada que inviabilize a leitura, a menos que você seja muito seletivo nesse sentido. Então, acho que tem esse elemento, né? Muito diferente de ler um Fanon, de ler uma Lélia Gonzalez, ler uma Grada Quilomba. Você vai ler autores que são militantes e que falam da África porque estão falando sobre a luta antirracista. O Alberto da Costa Silva não está falando sobre a luta antirracista, não é disso que ele está falando. Mas ele sinaliza claramente como uma coisa influi sobre a outra, então também não é um cara que não é negacionista, ele está longe de ser negacionista. Digo isso então. Bom, então é isso. De fato, uma leitura muito ampla. Tentei rascunhar algumas coisas aqui, fui escolhendo enquanto falava. Como vocês sabem, eu improviso, apesar de ter um roteiro mais ou menos em mente. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil. Para quem tiver no fôlego aí, manda ver, espero que vocês gostem. Eu acho que de fato vale a pena. E para quem não for ler, espero que essa sinalização aqui pelo menos dê alguma notícia, né, da amplitude dos temas abarcados pelo autor e que dizem algo sobre a experiência da comunidade humana e o nosso lugar no meio dela. Tá bom? A gente se fala, um grande abraço, boas errâncias.